Boa noite, boa noite. Vamos para o nosso encontro, primeiro encontro dessa semana, Semana da Mulher. E nós temos aí uma série de workshops, palestras, mas hoje é um momento com Deus. Hoje eu quero convidar vocês para que a gente possa refletir de como nós estamos, de como estar, né, o nosso proceder, o nosso caminhar diante de Deus, o nosso espírito diante do nosso Pai. E eu trouxe aqui um tema para a gente conversar hoje, porque quando a gente fala de Dia da Mulher, a gente lembra logo de mulheres empoderadas, mulheres fortes, mulheres que deixaram uma história, não é isso? Por que será que todas as vezes no Dia da Mulher a gente lembra logo de mulheres fortes, de mulheres empoderadas? Quem quer Vagabundo, tá algo para preso na falar? cadeia. É Uma mesmo? questão, toda tranquila, o outro vagabundo tá preso. Opa, Como é que cadê os filhos? vocês, meninas? O garçom deve ter sido. Quem quer falar, liga o microfone e fala. Por que que é que no Dia da Mulher nós lembramos das mulheres fortes, das mulheres que travam grandes lutas, daquelas mulheres que têm aquelas histórias impactantes? Por que será? Silêncio. É o Dia da Mulher, ele veio justamente da história de luta, né? Porque Ah, Ana, as parabéns. mulheres, elas não tinham direito, elas não tinham voz, né? Então, foi por causa da luta das mulheres para trabalhar, né? Nas fábricas, algumas até morreram, né? Foram maltratadas. E por causa delas, hoje a gente tem alguns direitos, né? Isso Então, mesmo. e elas lutavam por igualdade, discriminação. Por exemplo, nós tivemos em 1917, né? Eu sou historiadora, então eu gosto de falar disso, que teve a, que teve a manifestação das operárias em em Petersburgo, né? Isso. E onde essas mulheres, isso aí foi depois da Revolução Russa. Essas mulheres, elas lutaram pelo direito de trabalhar, que era difícil a mulher entrar nas fábricas, porque a mulher era para manipular fogão, para casar, para cuidar Isso das mesmo. crianças. Então, quando a gente fala assim, o Dia da Mulher, é um dia que veio por causa de luta. E a gente acha Isso assim, mesmo. mas é tão comum hoje ver as mulheres trabalhando, mas nem sempre foi comum. É As verdade. mulheres não tinham lugar nas universidades, não tinham lugar em lugar nenhum, né? Era feito para procriar. Eu até estava conversando com a minha faxineira, é, eu estava conversando com ela que a mãe dela teve 16 filhos, né? Ela estava me contando. E eu fiquei, gente, como é que tem 16 filhos? Ela morreu com 45 anos, a mãe da minha faxineira. E ela falando o sofrimento que era, como que era o sofrimento da mulher, né? Não ter o anticoncepcional que nós temos hoje, hoje nós podemos escolher se queremos ou não ter filho. Então, essas mulheres sofriam muito. E para você, até perguntei assim, em relação ao, ao pai dela, que morreu com 80 anos, a mãe dela morreu com 45, com 16 filhos, é muito jovem. Então, Muito assim, jovem. 45 anos, 16 filhos, imagina o sofrimento dessa mulher. Ela ia sozinha andando para ganhar os filhos. Então, são Verdade. mulheres que são é uma história de mulheres que ninguém não se fala nisso. E tá aí, Verdade. 16 pessoas, né? Ela é minha faxineira, mas eu conheço o irmão dela, alguns irmãos, e são pessoas que estão com histórias com histórias de vida sofrida, né? E a maioria dos problemas sociais hoje, né, é por causa dessa falta de escolhas que as mulheres tinham. Porque hoje você não vê que Verdade. não tem tanto sofrimento assim, porque uma mulher que tem 16 filhos,
numa época da ditadura e tal. Se fosse nos dias atuais, essa mulher seria sofrimento puro, né? Porque hoje a gente vive numa crise, num monte de problema, que a mulher não consegue, às vezes, ter mais de 2 filhos, né? Hoje a consciência, hoje o tanto, né, de informações que nós temos e possibilidades faz com que as mulheres hoje em dia elas pensem um pouco, né, nessas consequências, né? E também a evolução. Eu acredito que essa evolução da mulher, esse crescimento, tanto na área do empreendedorismo, como também mentalmente também, porque a gente vê também que as mulheres de hoje também, elas têm outro pensamento. Então, todo esse crescimento da mulher hoje fez com que ela também tivesse, faz com que ela esteja em outro lugar, e como ela está em outro lugar, em outra posição, as decisões dessa mulher hoje são diferentes. Porque hoje a mulher ela tem inúmeras possibilidades para dizer não. Hoje ela tem inúmeras possibilidades de se autossustentar sozinha. E a Ana trouxe, muito obrigado, Ana, trouxe a verdadeira pauta do Dia da Mulher, que foi essa revolução, esse grito das mulheres, de gritar e É. dizer assim: chega, chega, há tanto trabalho árduo, chega, há tanto trabalho árduo sem um salário digno, chega de não olhar para a gente, né? Chega disso. Então, só que algo que assim alegra o meu coração é que não foi apenas uma mulher sozinha, foram a união de várias mulheres, a união de várias mulheres e tanto essa união, né, como a coragem delas trouxe consequências ruins, né, naquele momento que, como a Ana trouxe para a gente, algumas mulheres morreram durante essa manifestação, mas quais foram as consequências boas? Quais foram os frutos desse movimento? É o que nós estamos vendo hoje. Outras mulheres também falando mais, outras mulheres defendendo a sua causa, outras mulheres se unindo, né, defendendo aquilo que elas acreditam que é bom. E hoje chegou até nós inúmeros benefícios. Chegou até nós o benefício da gente poder votar, da gente ter escolha de quantos filhos a gente pode ter, essa limitação de filhos. Chegou para nós a escolha da gente poder ter uma profissão, estar, né, nas universidades. Então, são inúmeras consequências boas que foram frutos desse grande dia. E eu trouxe para vocês 3 mulheres que vocês vão conhecer, e a última é que vai nos levar para perto de Deus. Que hoje é um encontro com Deus, né? E aí vocês devem estar pensando, encontro com Deus e a Kelly falando sobre revoluções de mulheres, porque não tem como a gente não falar dessas mulheres que estão o tempo inteiro lutando por uma causa. Hoje, você luta por uma causa, só que muitas vezes nós não temos aliadas, muitas vezes nós não temos uma voz tão ativa para ir, para levar adiante aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita. Se eu for perguntar a cada uma de vocês aqui, o que que você acredita hoje? O que que você gostaria de mudar? Quais são as injustiças que você tem sofrido durante a sua trajetória? Que se você tivesse força, você mudaria. Eu tenho certeza que cada uma de vocês levantaria uma pauta. Eu já estive em vários lugares. Eu já estive em lugares que se eu pudesse, eu levantaria a pauta da mãe solo. Eu levantaria a pauta da mulher que se separou porque apanhava e que foi injustiçada. Eu levantaria a pauta das mulheres que são desprezadas na igreja porque são separadas. Eu levantaria a pauta das mulheres que são julgadas, são julgadas como mulheres da vida só porque criam os seus filhos sozinhas. Eu levantaria várias pautas. Eu levantaria a pauta da mulher negra, eu levantaria a pauta da mulher empreendedora, eu levantaria a pauta da mulher que tem sonhos e inúmeras pessoas zombam dos sonhos de uma mulher.
Tudo isso eu já vivi. E você? O que que você tem vivido? O que você já passou que sangra dentro de você, mas só você e Deus sabe? Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre dor. Eu estou aqui para falar sobre grandes mulheres. Só que essas grandes mulheres só existiram porque elas revelaram a sua história. Histórias que são reveladas trazem benefícios. Se você, diante de tudo isso que você passa, diante de tudo isso que você tem vivido, você esconde a sua história, me fala uma coisa: como é que vão saber o tamanho que você tem se você esconde a sua história? Deixa eu falar uma coisa para vocês: histórias não foram feitas para serem guardadas nem escondidas. Histórias foram feitas para serem lidas, para serem reveladas, para serem contadas. Talvez você não conte a sua história. Talvez sua filha conte sua história, talvez seu marido conte sua história, talvez uma vizinha, talvez alguém conte sua história. Mas o melhor é que você conte a sua história. Porque pode ser que quando alguém esteja lá falando sobre você, fale algo fora do contexto, fale algo que não foi real, ou até fale sem a emoção que você viveu. Quantas pessoas usam telefone sem fio? Aí chega para uma e fala: Fulana, você conhece a vida da Leidiane? Meu Deus do céu! Alguém está contando sobre a sua história para outra pessoa. Mas o bom é que você mesma comece a ter um entendimento e contar e passar à frente a sua história. Que história você tem contado? Que história você tem falado sobre você? Eu quero trazer vocês para essa reflexão. Qual é a sua história? Aí eu vou abrir de novo aqui o PDF e quero fazer essa pergunta para vocês. Qual é a sua história? E eu vou ser ousada. Vou perguntar a algumas das meninas aqui. Tina, qual é a sua história, Tina? Minha história, minha história é uma menina de 17 anos, sem mãe, criada pelo pai, e que teve que correr atrás de para ser a, a pessoa que eu sou hoje, né? E várias outras histórias, né? Várias outras histórias. Adriana, qual é a sua história? Nossa, eu é de uma mulher que tive que recomeçar várias vezes e que hoje eu consegui vencer e estou lutando. E com muitas lutas, mas com muitas vitórias também. Vocês já pararam para pensar que a sua história vai atrair uma multidão de pessoas? Vocês já pararam para pensar que a sua história vai atrair pessoas para perto de você? Mas que tipo de pessoas chegarão até você? Vai depender da história que você está contando. Se você está contando uma história de sucesso, pessoas querendo sucesso se juntarão até você. Mas se você está contando histórias de derrota, se você está sempre reclamando, se você está sempre falando mal da sua história, provavelmente a sua caminhada será solitária. Porque as pessoas gostam de seguir histórias de mulheres que vencem, histórias de mulheres que têm uma história de ressignificação. Não estou falando que ninguém quer seguir uma pessoa, que as pessoas querem seguir pessoas que têm uma história feliz, sorridente, não. As pessoas querem seguir histórias de mulheres que venceram.
Mulheres que passaram, sim, por diversas dificuldades, mas que não permaneceram no lugar de derrota. Não permaneceram num lugar lá prostrada, mas se reergueram, se levantaram e foram adiante, conquistando dia após dia aquilo que elas sempre desejaram. Qual é a história que você está contando? Que história sobre você está passando adiante? Eu trouxe aqui uma mulher muito conhecida no Brasil. Quem não conhece aqui a Luísa Helena Trajano? Quem não conhece essa mulher? É quase que impossível alguém não conhecer ela, não é isso? Porque é uma mulher que deixou uma história de que é possível você ser uma mulher de sucesso. É possível você ser uma mulher bem-sucedida nos negócios, uma executiva, uma mulher que deixou um legado, uma mulher que até hoje, a empresa que ela fundou, até hoje existe e está aí, ó, dominando aí e dominando, dando emprego a outras pessoas e alcançando gerações, passando de filhos, e aí você vai vendo o poder que uma mulher ela tem. Luísa, ela teve o poder de sustentar toda a sua família e toda a sua herança, né? A sua herança hereditária também estão sendo sustentadas através da sua força, da sua garra, da sua bravura, da sua persistência. Será que foi sempre fácil para ela? Será que ser reconhecida e receber os inúmeros prêmios que ela recebeu, para ela chegar a este lugar, será que foi fácil? Se vocês lerem a história dela, vocês vão ver que ela foi uma mulher improvável. Ela começou no lugar que talvez você está hoje. Ela começou em um lugar onde muitas de nós já estivemos. Mas ela decidiu não permanecer naquele lugar. E algo que é muito interessante, que ela é fundadora do grupo Mulheres do Brasil. Sabe aquele grupo que a gente vê reunindo em todo o mundo? Porque não só tem só no Brasil. Hoje em dia tem mulheres, esse grupo Mulheres do Brasil, tem fora do Brasil também, que eu acompanho, eu sigo. E aí, uma mulher que levantou uma causa. E eu não estou falando se é certo ou errado, não é sobre isso, é sobre a mulher. E eu trouxe também outra mulher que, para mim, ela é muito conhecida. Algumas de vocês talvez não conheçam, mas ela é uma empresária, foi uma empresária nata também. Não daqui do Brasil, mas lá de Dallas, mas que também a empresa dela alcançou o mundo. E uma mulher que também deixou um legado, deixou uma profissão e deixou ali uma empresa que hoje tem dado lugar e espaço para outras e outras mulheres. Nós temos aqui duas mulheres com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, defendendo causas diferentes, mas duas mulheres que não desistiram daquilo que elas acreditavam e que elas lutaram até o fim. E esse lutar até o fim trouxe consequências, consequências positivas, trouxe uma história, trouxe um legado, trouxe um nome. E com certeza, essas duas mulheres, hoje, elas têm inúmeros de seguidores. Elas foram influência na vida de outras mulheres e tem sido até os dias de hoje, porque quantas de nós, quando lemos essas histórias, a gente também se inspira e começa a acreditar que se para elas foi possível, para a gente também é possível. Agora vamos a mais atrás. Nós vamos ver mais uma mulher. Só que essa história a gente não só vê no Google, a gente não só vê, a gente vê também essa história na Bíblia. Em Atos, no capítulo 16, no versículo 11 ao 15, nós vamos conhecer a história de Lídia.
que também, semelhante a Mary Kay e a Luísa, ela também era uma mulher de negócios. Ela também era uma mulher comerciante. Naquela época, Ana, olha só, Ana, uma observação aqui excelente para a gente, que a gente vê que nos tempos de Jesus Cristo existiam já mulheres empreendedoras, mulheres aptas para o negócio. Só que essa mulher, ela tem um diferencial. E ela foi registrada na Bíblia. A história dela foi conhecida porque ela fez algo diferente. Ela não só era uma mulher de negócios, ela não só deixou uma empresa, ela não só deixou dinheiro para os filhos e para toda a sua descendência, mas também ela era uma mulher que pegava os seus bens, a sua fortuna, e ela dedicava à obra de Deus. Além disso, ela era uma mulher missionária, porque ela também falava sobre esse Jesus Cristo. Ela dava testemunho de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela fazia algo surreal. Ela fazia com que a casa dela, o lugar onde ela comercializava, o lugar onde produzia dinheiro, ela fazia ali o lugar também de abrigo do povo de Deus. Aqueles que falavam sobre Jesus, aqueles que evangelizavam, iam repousar na casa de Lídia. Iam fazer também da casa de Lídia pequenas reuniões, falando e testemunhando de Jesus. Lídia não só era uma missionária, mas ela também entregava a sua vida, a sua casa e mais. Todos aqueles que trabalhavam com Lídia naquele lugar também sentavam-se à mesa para adorar e ouvir a palavra de Deus. Lídia, ela foi uma influenciadora nata. Ela foi uma mulher que ela levou muitas pessoas para Cristo através do seu testemunho, através dos testemunhos que os seus servos davam, porque ela estava ali e o testemunho dela transbordava nos seus empregados, e os empregados transbordavam na vida também dos que estavam perante eles ou ao redor deles. E a gente vê que uma coisa vai contagiando a outra. E talvez vocês me perguntem, Kelly, por que que você trouxe esse exemplo de mulheres empresárias, empreendedoras? Eu trouxe esse exemplo dessas mulheres porque nos dias de hoje é o que todas nós buscamos. As mulheres hoje em dia, elas estão querendo estourar a bolha. Sabe essa bolha de ser apenas dona de casa, de estar ali cuidando só dos meninos, limpando, lavando e passando. Muitas mulheres querem estourar essa bolha. E tá tudo bem. Não é, eu não quero tocar nesse assunto. Tá tudo bem, porque eu acabei de mostrar dentro da Bíblia uma mulher que ela era empreendedora. Só que no lugar em que ela empreendia, habitava o reino de Deus. No lugar em que ela empreendia, ela testemunhava de Deus. Ela era uma testemunha. E como vocês entraram aqui sabendo que hoje era um devocional, essa é a palavra. Estamos sendo testemunhas de Cristo. Como nós estamos testemunhando a Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem, podem anotar, para vocês não esquecer, que o dom,
o talento que vocês têm, aquilo que vocês são aptas, aquilo que vocês sabem fazer de melhor, isso Deus, ele te entregou para que você sirva a ele. Como assim, Kelly? Vou explicar melhor. Se você é médica e você é muito boa no que você faz, é lá, dentro do hospital, que Deus quer te usar. Se você é professora e você tem a habilidade em ensinar, você tem paciência em ensinar, é nas escolas que Deus quer te usar. Sabe o que acontece nos dias de hoje? É que muitas de nós estamos apenas servindo a Deus e sendo testemunhas de Cristo apenas na igreja. E eu quero te dizer que a igreja é o lugar onde nós vamos ser cheios. Em Atos, Jesus fala, em Atos a gente vê que o povo ficou reunido até que fossem revestidos. A igreja, o lugar onde vocês congregam, é o lugar para que vocês sejam revestidas. É o lugar que vocês se encham. É o lugar onde vocês vão se alimentar. Mas o transbordo é do lado de fora. O transbordar é ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, até que creiam e sejam batizados. Que serão muitos. Muitos vão crer e vão ser batizados. Mas para que creiam, é preciso que a gente transborde na vida deles. Só que o que está acontecendo, gente? Não está acontecendo transbordo. Infelizmente, nós não estamos vendo transbordar. Pessoas estão indo para os seus empregos apenas para ter o dinheiro, apenas para ter ali, ó, uma verba para alimentar a sua família. Estão se esquecendo que dentro desse emprego você tem um talento, você tem um dom e você é única. Eu sou única? Claro que você é única. Ninguém é igual a você. Pode ter 10 cozinheiras dentro de uma cozinha, mas ninguém coloca a medida do sal igual a você. Pode ter centenas de enfermeiras, mas nenhuma é tão habilidosa e carinhosa como você. Eu tenho uma experiência, eu tenho um problema que todas as vezes que eu vou tirar sangue, as enfermeiras não conseguem achar a minha veia. E aí eu fico roxa, e elas erram, e a agulha fica lá parada, e eu fico naquele trauma, gente. Pense na tensão que é. E todas as vezes eu saio com meu braço todo roxo. Mas um dia, uma enfermeira pegou e acertou a veia, sem deixar nada roxo. Ela acertou o lugar. E essa enfermeira, ela me fez confiar nela, me fez confiar no procedimento que não dói. Aquela enfermeira, ela me trouxe algo diferente, porque até aquele momento eu imaginava, não, ninguém consegue tirar sangue de mim sem me deixar roxa. E aquela enfermeira me mostrou que existe quem consiga tirar sangue de mim sem me deixar roxa. O que você faz que só você sabe fazer de bom? O que você faz que é bom? Eu quero te convocar, eu quero te chamar a fazer isso para Deus. Leva Deus para os seus clientes. Leva Deus para a sua sala. Leva Deus para os teus negócios. Leva Deus para os teus atendimentos. Mas, pastora Kelly, eu vou levar Deus para os meus atendimentos, as pessoas vão correr. Engana-se você.
Porque quando você decidir que Deus vai estar nos seus negócios, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar aptidão, Ele vai te dar velocidade, Ele vai te dar diretrizes. Quando você decidir colocar Deus nos seus negócios, tudo vai mudar. Mas, pastora Kelly, Deus está nos meus negócios. Você fala de Deus. Você testemunha de Deus. Você testifica de Deus. Porque levar Deus para os nossos negócios apenas na nossa mente é pobre. É pobre diante da grandeza que Deus é. Pensa comigo. Quem tem um ouro, quem tem uma joia preciosa, não a deixa guardada. Se você esconde esse tesouro, o que vai acontecer? Você vai ficar pobre. Você vai morrer ali pobre com o tesouro guardado. Quem tem o seu tesouro, a primeira coisa que faz é mostrar, é ir lá para avaliar, para ver quanto vale aquele tesouro e para ele usufruir daquele tesouro. E eu quero trazer para vocês o entendimento de que quando você leva Deus para os seus negócios, é prosperidade na certa. É crescimento certo. E aí, quando eu falo, não deixa só no seu pensamento, não. Fala, verbaliza Deus. Mostra Deus através das suas atitudes. Quantas pessoas têm Deus, mas não testificam de Deus? Gente, é tão triste a gente ver inúmeras pessoas cristãs em empresas e são as primeiras a reclamar o dia inteiro. Quantas vezes nós vemos inúmeras pessoas que dizem ser de Cristo, mas são as primeiras a reclamar quando o salário vem baixo. São as primeiras a reclamar quando a loja não tem cliente. São as primeiras a reclamar quando está chovendo muito. Nossa, que saco! Vou trabalhar debaixo de chuva, que droga! Como Deus falaria? E eu trouxe isso para vocês aqui, a próxima pauta do PDF. É aqui. Para alguém que pergunte, em Efésios capítulo 5, nós vamos ver: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo, ele é o nosso modelo. E aí eu coloquei 3 áreas que nós precisamos expressar Cristo através dessas áreas. E aí eu quero que vocês vão pensando, como é que vocês têm revelado Cristo através do andar de vocês, através do falar de vocês e através do pensar? Como vocês têm revelado Cristo? Anotem. Eu não vou perguntar não a vocês, mas anotem. Enquanto isso, eu vou pegar o carregador para colocar aqui no meu notebook. Voltei. É só esse, filhos. E aí a pergunta: como eu tenho demonstrado que eu testifico de Cristo através do meu andar? Que eu testifico de Cristo através do meu falar? Que eu testifico de Cristo através do meu pensar? Como eu tenho feito isso?
Eu tenho um exemplo inclusive, eu até parei também nas redes sociais essa semana e vi uma moça até falando sobre isso também. Mas eu vivi isso na minha pele. Andar com Cristo, existe várias formas da gente testificar que somos de Cristo. E a primeira é: em quais lugares estamos andando? Os lugares que estamos andando diz se somos ou não dele. E essa semana o meu coração ele tem doído, meu coração dói, porque depois que eu aprendi a amar pessoas, depois que eu aprendi a amar gente, deixa eu falar para vocês, eu não aprendi da queda, eu aprendi de Deus. Deus tem me ensinado a amar pessoas. Às vezes o povo fala assim: "Ah, mas é pastora. Ah, a vida de pastora, né, Cida?" Mas não sabe o quanto um pastor, o quanto ele sofre, o quanto ele chora quando ele olha para as ovelhas e vê as ovelhas se lançando em abismos. Como eu posso ir lá? Porque como pastora, né, Cida, a gente pode ir pelos campos. A gente pode ir atrás de uma ovelha no meio dos espinhos, no meio das pedras, mas no abismo, a gente também não é doido a se lançar no abismo para pegar uma ovelha. Então a gente vai avisando, não se joga nesse abismo, não se joga. Mas se a ovelha quiser se lançar no abismo, quem sou eu para me lançar junto dela? Eu não tenho asas. Não tenho asas para voar para pegar. Mas por que eu estou falando isso? Porque, gente, deixa eu alertar a vocês. Não existe crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que testifica de Cristo, que pula carnaval. Não existe crente que pula carnaval. Não existe. De verdade. A gente está vendo aí, eu não estou aqui para julgar quem está fazendo, eu estou aqui para falar que quem é de Cristo não faz. Mas, Kelly, por quê? Eu já fiz, eu já estive. E deixa eu falar para vocês, o dia que eu me afastei dos caminhos do Senhor, que eu passei o primeiro carnaval no mundo, sabe o que aconteceu? Eu no meio lá, no meio de drogas, no meio de várias drogas, as pessoas usando droga na minha frente, me oferecendo. Eu me lembrei do dia que eu estava na igreja, louvando a Deus. E a mocidade toda falando em mistério. Nessa época eu era mais jovem, não era tão velho, hoje eu estou com os 40, né? Mas quando eu me afastei, eu tinha meus 20 e poucos anos, quase 30. E aí eu me lembrei do meu tempo de igreja e eu falei: Senhor, me tira daqui, Senhor. Senhor, me tira desse lugar, porque aqui não é o meu lugar. E eu vou dizer para vocês, não foi um estralar de dedos que Deus me tirou desse lugar. Não foi. Foi um processo, mas eu saí. E hoje, eu digo para vocês com toda a convicção, talvez você esteja em casa, a sala aqui, ó, nós só temos 6, 7, 8 mulheres, mas vocês estão no lugar, Deus, no melhor lugar que vocês poderiam estar, que é na presença de Deus. Vocês escolheram a boa parte. Quando Jesus sentou à mesa com os discípulos, na casa de Maria e Marta, Marta olhou e falou: manda Maria vir aqui me ajudar. E Jesus falou: não, Maria escolheu a boa parte. Eu quero dizer para vocês, talvez vocês queriam estar numa praia, talvez vocês queriam estar em algum lugar com churrasco, mas deixa eu dizer para vocês, vocês escolheram a boa parte. E não sou eu que digo não. A Bíblia está escrito que para aquele que escolher
A porta estreita, o Senhor honrará. Poucos têm falado nos dias de hoje sobre as bodas do Cordeiro. Pouco se tem falado nos dias de hoje sobre o arrebatamento da igreja. Pouco se tem falado. Se tem falado muito de vitória, 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 mas deixa eu te falar uma coisa. As vitórias são conquistadas pelo braço, mas o reino de Deus é conquistado pela fé e por uma vida íntegra diante de Deus. Se você quer vitória para a sua vida, você vai fazer que nem as mulheres que eu acabei de mostrar que fizeram. Vai travar lutas e você vai vencer. Se você quer dar um alimento melhor para o seu filho, se você quer ser bem-sucedida, se você quer ter uma casa bonita, ter um carro, isso tudo está no teu alcance, mulher. Mas, deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus, ser chamada pelo teu nome, ser coroada, ter o privilégio de sentar à mesa com Cristo, isso vai ser para poucos. Poucas mulheres receberam essa glória. E para isso é preciso andar com Deus. E uma coisa que eu quero ser clara para vocês, que às vezes as pessoas falam assim, Kelly, mas eu não estou falando aqui, gente, não estou falando de religião, não estou falando, sabe, de regras de igreja, mas eu estou falando de um andar com Cristo. Andar com Cristo. Kelly, como é que eu sei que eu estou andando com Cristo? Pergunta. Gente, a nossa consciência, ela está ligada com o Espírito, que o nosso Espírito, ele é aliado com Deus, o nosso Espírito, ele faz acesso ao Espírito de Deus. Então, se você quer ter resposta, conversa com a tua consciência. Fala assim, Jesus andaria nesse lugar? Jesus pisaria nesse lugar? E mais, se for um lugar onde Jesus pise, o que ele faria? Ele dançaria um reggae? Ele se requebraria até o chão? Ele tomaria um copo de bebida alcoólica? O que Jesus faria? Jesus esteve numa festa, num casamento, mas ele esteve naquele lugar para realizar um dos maiores milagres, que foi transformar água em vinho. Talvez hoje você não precise transformar água em vinho, graças a Deus. Senão muita gente ia pelejar para fazer isso. Mas hoje a gente pode trazer felicidade. Hoje a gente pode arrumar uma mesa. Hoje você pode ajudar uma pessoa a atravessar uma rua. O que você está fazendo nos lugares onde você pisa? Como você quer ser lembrada, mulher? Como você quer ser lembrada? O mês da mulher, a semana da mulher, eu sou mulher. Todo mundo só quer benefícios. Mas o que você tem feito para que você receba todos os benefícios que você deseja? Que história você tem escrito sobre você? O que você tem pensado? Os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo? Mas, Kelly, como é que eu vou tirar da minha cabeça as dívidas? Como é que eu vou tirar da minha cabeça o pensamento de querer dar um beijo? Eu que sou solteira, estou doida para beijar na boca. Como é que eu vou tirar esse pensamento de beijar na boca? Como é que eu vou tirar o pensamento de brigar com meu marido, que eu soube que ele fez isso de errado, eu estou esperando ele. Quando ele chegar, eu pego ele. Como é que eu tiro isso da minha cabeça? Imagina quais seriam os escapes de Jesus. Quais são os lugares que você pode ir que vão fazer essa troca de pensamento? E é assim que eu tenho vencido. Não sou melhor do que vocês, não, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, e eu estou falando com tanta propriedade porque eu vivo. Eu vivo isso. Desejos, vontades, tudo isso eu vivo. Mas como é que eu venço isso?
ligada na videira. Porque quem está ligado na videira tem forças. A força que você precisa está em Cristo Jesus. E aí que você, mulher, você possa olhar para você e se policiar. Como tem sido o meu andar? Como tem sido o meu falar? Como tem sido o meu pensar? Eles testificam de Cristo. Agora, se você está fazendo tudo certinho, mulher, sabe o que te espera? Coroa da vida. Você consegue se alegrar só de imaginar isso? Eu quero te convocar agora. Fecha o teu olho. Fecha os teus olhos. Agora, deixa eu te mostrar uma cena. Enquanto eu vou falando, vai imaginando essa cena. Essa cena está escrita lá em Apocalipse. Foi uma cena que João descreveu. João descreveu uma mesa. Gente, é uma mesa enorme. É uma mesa onde muitos vão sentar e cear nessa mesa. Só que é uma mesa do maior rei que esse mundo já viu. E sabe o que é que me emociona? É que quantas vezes eu não fui convidada para sentar à mesas? Quantas vezes eu fui retirada de mesas? Quantas vezes não me deram oportunidade de sentar a mesas? Talvez você também foi retirada de muitos lugares. Talvez você não foi convidada para alguns lugares. Talvez subestimaram você. Aquela não é capaz de estar nesse lugar. Tiraram de você o direito de sentar numa mesa bonita, de comer uma comida deliciosa, de ter a sensação de pegar o melhor prato, um talher lindo, beber num copo lindo. Talvez você nunca tenha tido esse privilégio. Talvez você nunca foi reconhecida. Porque muitas vezes você fecha os seus olhos e você chora e você diz: tanto que eu já aguentei, tanto que eu tenho aguentado, eu merecia mais. E merece. Eu estou aqui para dizer que você é merecedora de tudo isso que você sonha, de tudo isso que você deseja. Mas talvez pessoas ao teu redor não tenham reconhecido o valor que você tem, como esposa, como mulher, como filha, como empregada. Talvez ninguém reconheceu o seu valor. Mas eu quero te levar novamente a essa visão, que nesse lugar, com essa mesa linda, aonde nós vamos ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que lá, somente os santos, somente os escolhidos estarão nesse lugar, sentarão nessa mesa. E a Bíblia diz que nesse momento, Ele enxugará do rosto toda lágrima que você derramou durante a tua trajetória, as lágrimas que compuseram, que fizeram a tua história, todas as lágrimas o Senhor vai enxugar, uma por uma. Lágrimas que ninguém viu ser derramada, lágrimas que você escondeu, mas o Senhor viu. Primeira coisa, Ele enxugará do teu rosto toda a lágrima. E um livro vai ser aberto. E nesse livro que vai ser aberto, tem o teu nome escrito. E Ele te chamará pelo teu nome. Muitos nem conhecem o teu nome, mas o Senhor conhece o teu nome. E Ele te chamará pelo teu nome. E Ele vai trazer à memória todos os teus feitos. E Ele vai te coroar. E Ele vai te recompensar por tudo. Pela
tua jornada, pela tua força, pela tua resiliência, mulher. Por tudo isso que você tem construído no silêncio, no oculto. Mas eu quero te dizer, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus, ele tem te acompanhado, ele está do teu lado, ele tem te guiado. E muitas das tuas decisões são orientadas por ele. Continua. Continua, porque o Senhor, ele vai te levar ainda mais adiante. Ele vai te levar a trilhar caminhos que você nem sequer imagina, mas ele vai te guiar por esses caminhos. O que você precisa fazer? Somente testificar dele, andar como ele andaria, falar como ele falaria e pensar como ele pensaria. É só isso que Deus quer de você. E além de você ganhar tudo isso do Senhor, você ainda vai ter aqui na terra pessoas que vão ser influenciadas através do seu testemunho, através de você. Eu fico por aqui com as minhas palavras. Tem alguém que quer completar essas palavras, que tem algo para falar? Dentro do que foi dito, uma experiência, alguma coisa para compartilhar. Tem alguém? Uma palavra? Não? Tem alguém que tem algum pedido de oração para fazer? Ô, Kelly, dentro da palavra que você falou aí, de Jesus na festa, no vinho, que a gente pode ver que, às vezes, nós, quando falamos para ajudar alguém a realizar um sonho, nós colocamos mil e um obstáculos e pensamos assim: ah, mas eu vou fazer isso para o fulano, quem vai sair ganhando é ele. Muitas vezes entra um pensamento ruim na nossa mente e a gente recua. Ali naquela fala ali, Jesus estava realizando o sonho, não de uma mulher, daquela noiva, daquela mãe, daquelas mulheres que estavam ali, da sua mãe, que estava presente, que estava se orgulhando de estar na festa com aquele filho. E dentro dessa fala, a gente vê que ele realizando aquele sonho, ele não quis a grandeza daquele sonho para ele, ser ele o destaque. Ele se fez humilde ali para na hora certa ele aparecer e ele trabalhou ali no silêncio para ajudar a realizar sonhos. E muitas vezes nós não trabalhamos para realizar o sonho da outra. Ele podia ter dito assim: eu sou homem, eu não vou realizar o sonho dessa mulher, dessa noiva. Deixa esses convidados dela, porque até eu estou sem vinho, né? Se fosse olhar para o olhar humano. Verdade, E deixa todo mundo verdade. sem nada. Ninguém mandou ela fazer uma festa com pouca bebida, mas ele não, ele pensou no estado emocional dela, que para ela não se envergonhar, e ele pensou também na e como que ficaria aquela multidão, aquele povo, e em todo esse tempo da história de Jesus, a gente vê Jesus se preocupando com a multidão, com alimento, Verdade. com bebida, com saúde, com cuidado, com palavras, em todo o tempo. Então, essa parte é uma parte que eu acho muito bonita do cuidado. Do cuidado com a realização do sonho de todos que estavam ali, para que ninguém saísse falando mal daquela moça. Então, ele preservou o lado dela, ele foi ali e deu um respaldo que toda a humanidade nunca vai esquecer daquele momento, que é muito, muito lindo. E que nos dias de hoje nós nunca fazemos isso com o outro. Ah, cheguei na festa, a comida acabou, eu sei fazer o quê? Ah, eu sei fazer uma comida boa. Não vou fazer porque a festa é dele. Ele que se vire. Então, olha que lição Verdade, linda Cida. aí. Cida, que exemplo e que história, assim, que olhar
você trouxe para a gente um olhar diferente. Eu nunca tinha visto essa passagem olhando por esse lado, e você nos trouxe de uma forma tão rica, que é o olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Nesse momento, eu acredito que Jesus se colocou no lugar. Se eu fosse o dono da festa, né? O que eu faria? E aí a gente vê o milagre acontecendo, porque Jesus teve esse olhar. E é bacana, Cida, quando você traz para a gente também ter esse olhar nos lugares onde a gente esteja, né? Como nós estamos nos posicionando aonde nós chegamos. Se falta algo, como nós estamos suprindo aquilo que está faltando, com o que sabemos. Cida, surreal. E aí eu digo para vocês, olha a importância do falar. Quando alguém fala para a gente, eu ainda não tinha visto por esse lado, não tinha tido ainda essa revelação. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele revela a cada um de acordo da forma como o Senhor vai usar. E aí a gente vê que Deus trouxe para Cida uma revelação, e que linda essa revelação. E aí me fez lembrar, Cida, de algo também, fora desse contexto, mas só para lembrar para vocês, eu não estou dizendo aqui, a pastora falou que não é para a gente ir para festas. Não é sobre não ir para festas, é sobre a gente fazer uma análise de onde estamos indo, porque a gente precisa lembrar que nós estamos o tempo inteiro dando testemunhos. Quem aqui é mãe? Levanta a mãozinha quem é mãe. E aí, quem é mãe sabe que não pode estar fazendo tudo na frente do filho, porque o filho imita. O filho é um imitador, está ali imitando, e ele é o primeiro que vai dizer: Mas, mãe, você faz isso. Como é que você fala que não faz se você faz? Então, o filho ele vai ser o primeiro que vai estar ali, tanto seguindo seus passos, como também falando ali ou a favor ou contra você mesmo. Então, não é só os filhos é um exemplo real do nosso dia a dia, mas tem inúmeras pessoas ao nosso redor que estão ali testificando de nós, olhando para a gente, e isso não é olhar para a nossa vida, não. Eles estão mesmo tendo a nossa vida como exemplo, se formos exemplo. Porque se não formos exemplo, eles não vão nem olhar para você. Pelo contrário, vão querer distância, mas o olhar da multidão está para os exemplos, que possamos ser exemplos. Vamos orar? Orar por quem está aqui conosco. Tem alguém que tem algum pedido de oração para fazer? Ninguém, né? Vamos tirar uma foto antes da gente orar? Vamos tirar uma fotozinha? Nossa. Se a Tina quiser abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto, Tina. A Tatiana também, se você se sentir à vontade de abrir para a gente só tirar uma fotozinha para postar, aí eu vou esperar. Vamos lá? X, X. Olha que lindeza, tudo lindas. Nós vamos orar bem rápido e a gente vai fazer assim. A Cida vai orar pela família de cada uma das mulheres que estão aqui dentro dessa roda. A Cida vai orar pela família. A Miriam vai orar pelos negócios, tá, Miriam? Para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor supra as necessidades. E a Adriana vai orar pelos conflitos internos de cada mulher, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração compartilhada agora nesse momento. E deixa eu só lembrar uma coisa para vocês: não existe quem faz oração bonita, existe quem faz uma oração sincera. E a oração é uma conversa, é vocês conversar com Deus e apresentar quem está aqui na sala. Então, vamos começar pela Cida. A Cida vai orar pelas famílias, a Miriam vai orar pelos, pelos nossos negócios, pelo dinheiro, e aí a Adriana ora pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, entregando a Deus. E aí eu termino a oração orando por todos. Pode começar, Cida.
Meninas, também quero deixar aberto o convite. Quinta-feira eu vou estar levando a palavra na Igreja Batista Getsemane, ali do lado, na missão 1º de Maio, do lado da estação 1º de Maio. Se vocês estiver disponível, quinta-feira, às 7h30 da noite, vocês estão convidadas para estar lá, tá? E vamos orar neste momento. Pai querido e amado, nesta noite, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos todas as famílias espalhadas pela face da terra. Apresentamos a ti, ó Deus, a família de cada uma de nós que estamos aqui. Pai, a Miriam pede pela família dela, a minha família precisa de oração, a família da pastora Kelly, da Adriana, da Thalita, ó Deus, da Leide, da Tatiana, da Kátia. Pai, cada uma que está aqui tem uma família a zelar. E eu peço, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor envie o anjo de proteção e guarda sobre cada um, onde quer que esteja espalhado pela face da terra. Que o Senhor, ó Deus, venha dar sabedoria, discernimento, autoridade e capacidade para cada uma de nós sabermos falar com nossa família a respeito dos feitos do Senhor e como devemos servir o Senhor. Guarda-nos, ó Pai, de todo o mal e ensina, Deus, a nossa família a se voltar para o Senhor, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Pai, eu sei que nós temos as dificuldades dentro de nossas famílias, mas que o Senhor nos dê sabedoria para entender e resolver cada um deles, ó Pai, e que cada um da nossa família seja uma bênção. Pai, a nossa família é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. E nesta noite, Pai, nós oramos e agradecemos por este momento e pedimos ao Senhor, meu Pai, que salve as vidas que estão perdidas e olhe pelas mães que estão de joelhos, ó Pai, e os pais clamando pelos seus filhos que neste momento estão distante das suas casas e muito distante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos guardar e nos dar um sono de paz. Em nome de Jesus oramos e desde já te agradecemos. Amém. Miriam. Pode orar, Miriam. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de reunir, mesmo remotamente. Queremos, Pai, pedir ao Senhor que venha nos capacitar cada dia mais, como o Senhor fez com aquela mulher, meu Deus, que tinha somente uma farinha e um azeite, e o Senhor multiplicou na mão dela. O Senhor fez com que ela extraísse dela o melhor. Eu sei que o Senhor Deus, ele vai trazer para cada mulher estratégias de negócios. O Senhor vai trazer para cada mulher talentos que ela nem muitas vezes não acha que ela é capaz. Mas o Senhor Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Querido Deus, que o Senhor venha nos ensinar a fazer esses negócios, né, prosperar com aquilo que o Senhor tem conosco, com o projeto de cada mulher. Existem mulheres aí com muitos talentos, muitos dons, talvez dons que elas ainda não sabem, que ainda estão com medo de falar, medo de agir, mas que o Senhor Deus venha repreender esse medo, que o Senhor Deus venha tomar a gente pela mão, ensinar a gente a caminhar, como o Senhor mostrou essas mulheres, né, a Mary Kay, a Luísa Trajano e muitas outras mulheres que são empreendedoras extraordinárias, como tantas mulheres que eu tenho conhecido, mulheres que são desbravadoras, Senhor. Querido Deus, eu peço ao Senhor que venhamos ser fiéis, porque muitas vezes nós temos pouco e nós continuamos entregando ao Senhor, mas que o Senhor venha nos ensinar também a prosperar e continuar sendo gratas, porque um dia, hoje pode estar sendo difícil, mas um dia pode melhorar.
e o Senhor Deus nos ensine a não ser como aqueles 9 leprosos que esqueceram do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a vida de muitas mulheres. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai fazer a vida com que muitas mulheres sejam mulheres muito prósperas, mulheres capazes de fazer bons negócios. Em nome de Jesus, amém. Pode orar, Adriana. Querido Deus, nessa noite eu peço que tire qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer insegurança dos corações de todas essas mulheres, que amanhã elas acordem com esperança e força para recomeçar, para começar algum projeto, que Deus tenha força, Jesus, e tire todo conflito que tenha dentro do coração dela e que ela saiba que ela é capaz. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, por tantas mulheres, Senhor, que eu sei, Pai amado, que testificam de ti. Obrigado por essas mulheres que escolheram estar aqui nessa sala, mesmo sendo uma sala virtual, como disse a Miriam, mas elas escolheram estar aqui neste momento, ouviram a tua palavra e farão diferente, Senhor. Pai amado, nessa oração, eu quero repreender, Senhor, eu quero que seja uma oração, Senhor amado, uma oração onde eu vou te pedir, Senhor, que o Senhor retire todo o mal que estiver querendo chegar à tenda dessas mulheres. Pai amado, com autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo o espírito de contenda, eu repreendo o espírito de fofoca, eu repreendo, Senhor amado, o mal de doenças que estão querendo atingir essas mulheres, enfermidades querendo paralisar. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade que tem o teu nome. Senhor, com ousadia, Senhor, no teu espírito, eu declaro agora vitórias para cada uma dessas mulheres. O sangue de Jesus está sobre as brechas dessas casas. O teu sangue está derramado sobre a vida de cada uma delas. E nada, nem ninguém pode tocar. Pela autoridade do teu nome, Senhor, eu toco agora, Pai amado, no útero da Tina. E pela autoridade do teu nome, eu digo, produza. Eu digo, frutifique. Pela autoridade do teu nome, eu digo, haja vida. Em nome do Senhor Jesus. E que esse dia, e que essa noite seja lembrada para essas mulheres. E que esse dia, e que essa noite seja lembrada na mente da Tina. E que na mente dela não haja mais o não. E que na mente dela não haja mais dúvida, mas que na mente dela haja a certeza que o ventre dela vai frutificar com a autoridade que tem o teu nome, Senhor Jesus. Também eu te digo, Senhor, que aqui neste lugar tem mulheres que te amam. Tem mulheres que te servem, mesmo com pouca força, Senhor, mas elas te servem. E é por isso que eu levanto um clamor pela vida delas, Senhor. Senhor, eu levanto um clamor agora pela vida da Miriam, Senhor. Vai agora com providência no seu lar, Pai amado. Quebra, Senhor amado, tudo aquilo que estiver formando uma barreira de impedimento, que seja derrubado agora em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, olha, Senhor, para a Leidiane. Senhor, tu és aquele Pai amado que supre a necessidade espiritual, a necessidade carnal, a necessidade de todas as portas, em que todas as portas sejam saciadas dentro da casa da Leidiane, e que o choro seja sanado, e que a hora de chorar acabe, e que amanheça com a hora de sorrir. Mostra para ela, Senhor amado, o teu agir, o teu trabalhar na vida da Leidiane, e que todos que estejam ao redor vejam que o Senhor é Deus sobre a vida dela, e que todos ao redor dela reconheçam que verdadeiramente ela é uma mulher segundo o teu coração. E eu creio, Senhor, prepara um varão, um homem honesto, íntegro, para cuidar dessa mulher, menina, para cuidar dessa mulher com um coração que precisa
precisa ser amado, mas que também um homem que seja pai para a sua filha, não para tomar o lugar do pai que já existe, mas para dar à menina uma paternidade necessária. Também nesse momento, Senhor, te rogo pela Cida Pacheco. Senhor, tu és aquele que sabe do coração desta mulher. Senhor, tu és aquele que sonda o pensamento. Senhor, tu és aquele que olha para ela e vê, Senhor, o íntimo do coração. E neste momento, Senhor, olha lá dentro, aonde ninguém vê, e supre a necessidade dela, Senhor, e traz, Senhor amado, bonança. Senhor, realiza os sonhos, decreta projetos, decisões, traz muitas oportunidades, que esse ano seja um ano diferente para a vida da Cida Pacheco, em nome do teu filho Jesus. Também eu te apresento, Senhor, a Tatiana Porto. Senhor, eu não conheço, eu não sei, Senhor, quem ela é, só pela fotinho, eu estou vendo um rostinho tão bonitinho, Senhor, mas nesse momento eu quero te rogar, Senhor, olha agora para o lar da Tatiana. O Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que vê as necessidades. Se ela está aqui neste momento, Senhor, é porque algo da tua parte ela veio buscar. E que ela saia daqui com as mãos transbordando de bênção. Que ela tenha alcançado nessa noite a tua palavra. Que ela tenha alcançado nessa noite o teu entendimento. E que o Senhor venha dar a ela porção dobrada de entendimento para que ela venha lidar com as situações que estão sobrevindo sobre a sua vida. Que o Senhor venha continuar a dar a ela força, para que ela venha continuar, mesmo com pouca força, essa jornada. Porque no final dessa jornada tem vitória para a Tatiane. No final dessa jornada tem bênção esperando pela Tatiane. Ser fiel até o fim, Tatiane. Que o Senhor há de te dar a coroa da vida, filha amada. Deus, também eu te peço pela Kátia Tomás. Tu és aquele Pai amado que sonda neste momento o entendimento, o pensamento, a vida financeira, Senhor. Neste momento vai lá, Senhor, relacionamento, Pai amado, tudo aquilo que a tua serva está precisando neste momento, que possa chover chuva sobre a vida dela. Senhor, que a Kátia seja beneficiada neste momento com uma chuva, Senhor, sobre os seus ombros, para trazer alívio sobre ela. Senhor, retira todo o peso, retira, Senhor, tudo aquilo que tem feito com que ela se entristeça, mas dá a ela ânimo, dá a ela, Pai amado, ânimo, e que o teu Espírito Santo venha fortalecê-la mais e mais nesse caminho. Senhor, que a Kátia possa continuar, Senhor, a sua trajetória na tua presença e ser perfeita. Senhor, também eu te apresento, Senhor, a Adriana Mota. Que o Senhor possa, Pai amado, ser, Senhor, sobre a vida dela, em todos os momentos, capacitando e mostrando, Senhor, do quanto ela é capaz. Tira do pensamento dela tudo aquilo, Senhor, que limita. Tudo aquilo, Senhor, que limita o crescimento. Abre agora esse entendimento. Revela para ela, Pai amado, as portas que o Senhor tem preparado para a Adriana. Revela para ela, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Lugares, mesas, cadeiras. Ah, Senhor amado, abre a sua boca, assim como o Senhor fez, Pai amado, com Isaías. Toca nos seus lábios, para que ela venha, Senhor amado, falar mais da tua palavra, testificar mais da tua palavra, porque, Senhor, o Senhor quer usá-la como uma atalaia, como uma missionária na tua presença. E eu creio, Senhor, que essa obra já tem se iniciado. Eu creio que essa obra já tem começado. Senhor amado, mostra a ela dia após dia o caminho que o Senhor tem preparado para ela. Pai amado, sobre a minha vida, Senhor, dai-me entendimento, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me paciência, Senhor, me ensina, Senhor, a comandar, a lidar, a liderar, a ouvir, a escutar de uma forma doce, como o Senhor fez. Senhor, não é fácil. Eu sou uma mulher de impuros lábios, eu sou uma
mulher cheia de falhas, mas o Senhor é aquele que purifica, o Senhor é aquele que santifica, o Senhor é aquele que conserta. Então, seja esse homem na minha vida, Senhor, para que eu testifique mais e mais de Ti. Senhor, seja sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, cobre, Senhor, todo o meu lar, até o meu cachorro, Senhor, contra qualquer ação diabólica. Porque o diabo não tem vez sobre a minha vida e sobre a vida dos meus, e também não tem vez sobre a vida dessas mulheres que estão nessa sala, nem sobre os seus lares, nem sobre os seus também. Eu declaro vitória para nós nesse ano de 2025. Eu declaro que aquilo que nós desejamos, nós vamos alcançar pela autoridade e pelo nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que bom estar com vocês. Obrigado, meninas. Amanhã tem o workshop de maquiagem e tem também uma convidada depois falando sobre saúde mental também. Então, amanhã serão dois encontros e a semana toda de encontro para vocês. Convidem outras mulheres, vamos encher essa sala, vamos trazer conhecimento, vamos empoderar as mulheres de uma forma certa. Vocês podem repassar o link lá no grupo durante o dia para outras mulheres participarem também, tá, gente? Amanhã aula de maquiagem é a primeira aula. Eu vou estar ensinando como passar base, como passar batom, como fazer uma maquiagem básica da forma certa. Beijo! Com Deus. Obrigado, meninas.